Boa noite. Boa noite. Quero agradecer a todos que estão presentes nessa audiência pública e que nos assiste pela TV Câmara, pela internet. Quero agradecer a presença do secretário Valmir Pontes e de toda a equipe e aos vereadores aqui presentes. Vaguinho, Ronaldinho e o nosso líder do governo, né, líder? Estamos aí. Hoje realizaremos a audiência pública em atendimento ao artigo 4º da Lei número 101, dia 4/5/2000, referente ao relatório de gestão fiscal ao terceiro quadrimestre de 2025 da Prefeitura de Santana de Parnaíba, gestão do nosso prefeito Elvis Leonardo César. Passo a palavra ao secretário de Finanças, Valmir Pontes. Boa noite a todos. Bom, primeiro é um prazer estar na casa novamente. Presidente Janete, amigo Vaguinho, vereador Vaguinho, Ronaldinho, líder do governo Adalto. E nós vamos fazer a apresentação do terceiro quadrimestre e, consequentemente, os valores acumulados do exercício 2025. E, além da explanação que nós vamos fazer, eu gostaria, vou deixar, acredito, mais para o final da apresentação, para nós fazermos aí uma consideração com relação às alterações que nós teremos durante o que nós já estamos tendo agora em 2026 e que que irá continuar, óbvio, nos próximos anos, que é com relação à reforma tributária. Eu acho que a gente está vendo algumas questões relacionadas à governança, alguns problemas que estão se enfatizando como os problemas mais vultuosos da cidade, algumas discussões que, de verdade, algumas pessoas colocam, eu acredito que não sejam as mais relevantes, e a gente está deixando um pouco essa discussão da reforma tributária de lado. Não com aspecto à questão técnica da parte da prefeitura, que o prefeito Elvis faz questão que todos estejam engajados e que todos tenham cuidado de nós termos uma solução ou algo semelhante que seja mais proveitoso para o município. Mas eu acho que esse engajamento tem que ser de todas as pessoas, todos os munícipes, a questão dos líderes da cidade, porque é uma questão para as cidades mais organizadas, com vocação, com relação a serviço mais acentuado, nós futuramente teremos perdas de receita. A gente está trabalhando, está tentando ajustar o quadro de servidores para que a gente tenha ações pontuais e prolongadas, perenes, para que a gente tenha um menor impacto possível. Mas isso certamente afetará a vida da maioria dos municípios brasileiros, todos os municípios brasileiros, alguns com algumas recomposições, alguns ganhos de receita, mas alguns municípios com perdas de receita. Então, ao final da apresentação, eu vou me ater a fazer a explanação dos dados de 2025, mas, ao final, eu vou até tirar um tempo para a gente debater a respeito, porque é um assunto que envolve a todos, que interessa a todos, e que daqui para frente nós temos que ter um cuidado especial com relação a isso. Os municípios, nem todos os municípios estão discutindo essa questão, ao meu ver, da forma que é necessária, e isso vai impactar diretamente a vida de todos, mas principalmente dos municípios brasileiros. Então, vamos lá. Em atendimento à Lei 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante ao artigo 4º,
nós faremos a apresentação do terceiro quadrimestre de 2025, terceiro e os valores acumulados do exercício 2025. Nós direcionamos os temas, tem um sumário, e aí ele ressalta em resultado primário e análise, e quando eu for para cada quadro, eu faço a explanação deles, e aí por conta do título. O balanço orçamentário, a parte de receita, as receitas de impostos, taxas e contribuição de melhorias, as transferências correntes, receita corrente líquida, balanço orçamentário, a parte da despesa, o resultado orçamentário, as despesas com pessoal versus receita corrente líquida, receita e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, despesas próprias com saúde, dívida consolidada e resultado nominal. Vamos aí para o primeiro quadro. Representando nessa oportunidade o Poder Executivo Municipal e na qualidade de secretário municipal de Finanças do município de Santana de Parnaíba, venho apresentar o relatório de demonstração e avaliação dos cumprimentos das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2025, com vistas ao cumprimento do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Aprovada nesta Casa de Leis e em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 101, a Lei 4.272, de 10 de junho de 2024, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, e as suas alterações, estabeleceu o anexo de metas fiscais, as metas a serem alcançadas no exercício 2025, relativas às receitas, despesas, resultado nominal, primário e montante da dívida municipal. Dessa forma, com base em demonstrativos, passaremos a análise do comportamento das metas fiscais, considerando o desempenho da execução orçamentária e financeira até o terceiro quadrimestre de 2025. Os dados se originam de relatório de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e dos balancetes de receita e despesa da municipalidade. Primeiro quadro, resultado primário. O resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento de suas dívidas. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município para, utilizando suas receitas próprias e transferências condicionais e legais, honrar os pagamentos das suas despesas correntes, aí inclusive as de pessoal, suas despesas de capital, incluindo os investimentos, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa análise, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não incluem receitas de operação de crédito, alienação de bens, aplicações financeiras e as despesas com juros, encargos e amortização da dívida. O resultado primário, ele exclui algumas receitas dessa conta e exclui algumas despesas. Nós não temos. Operação de crédito é quando o município toma um empréstimo. Essa receita, se nós tivéssemos o crédito dela, seria excluída. O município não tem nenhuma operação de crédito. As receitas de aplicação de investimento, elas são excluídas, são expurgadas da conta. Então, a gente tira um valor bem significativo para ser apurada o resultado primário. E com relação à despesa, os juros e encargos e amortização da dívida é excluída. A única dívida que nós excluímos dessa conta é uma dívida que nós temos ainda 2 anos à frente para fazer o pagamento. É uma operação de antecipação que foi feita, de um programa chamado Finisa, da Caixa Econômica Federal, que foi para implantação e modernização do Parque de Iluminação Pública. O valor foi feito à época em torno de R$5 milhões, e hoje nós temos, como não existe
benefícios para a quitação antecipada dessa dívida. Então, nós fazemos a parcela, o pagamento mensal dessa parcela, mas eu afirmo aos senhores um valor de R$90 mil hoje por mês. Nós temos os próximos 2 anos para quitar essa dívida. É a única dívida alongada do município de Santana. O resultado primário acumulado no terceiro quadrimestre de 2025 foi de 322 milhões. Muitas pessoas podem questionar que esse resultado é muito expressivo para a conta do município. Aí vale lembrar que nós estamos apurando a conta do município. Então, nós incluímos as despesas tanto da prefeitura quanto do executivo, aí considerando prefeitura e Caixa de Previdência, o Instituto de Previdência do município e a Câmara Municipal. Como o Instituto ele é superavitário, esse resultado primário bastante significativo vem boa parte do Instituto de Previdência do município. Para uma receita, se foi de 322 milhões de resultado primário positivo, por uma receita fiscal líquida de 1.846 milhões. E a despesa liquidada, em contrapartida, alcançou 1.523. A diferença da receita para a despesa, nós alcançamos os 322 milhões de superávit. Segundo o quadro, balanço orçamentário, a questão das receitas. As receitas arrecadadas no terceiro quadrimestre do exercício 2025, nessas compreendidas as receitas de correntes e de capital, totalizaram 2.105 milhões. Senhores, se estão lembrados, agora eu falei da receita do resultado primário, o valor da receita 1.857, excluído as receitas que eu havia dito. Se nós incluirmos a receita total arrecadada no exercício de 2025 foi de 2.105 milhões de reais. 3. Receitas de impostos, taxas e contribuição de melhorias. Essa nomenclatura foi alterada, eram as chamadas receita tributária. As receitas de impostos, taxas e contribuição de melhorias totalizaram uma arrecadação de 1 bilhão e 12 milhões de reais. É uma coisa, esse valor vai fazer todo sentido ao final, quando nós falarmos a respeito da reforma tributária, porque se nós falarmos que do orçamento que nós arrecadamos 2.105 milhões com o Instituto de Previdência junto, e nós falarmos que 1 bilhão e 12 milhões é receita do município, nós chegamos à conclusão que mais de 50% da nossa receita é proveniente dos cofres municipais, independente de transferência do governo federal e estadual. Então, isso é um dado que consolida o município com um futuro bastante promissor. Pouco mais complicado agora com as alterações que tiveram, mas é um município altamente sustentável. As receitas provenientes do ISS, ponto-chave com relação à receita tributária, imposto com maior arrecadação no trimestre e no exercício, atingiu o valor de 114% do valor orçado. Nós havíamos orçado 502 milhões de arrecadação e atingimos 574 milhões de arrecadação no exercício de 2025. Na verdade, está incluso o valor principal do ISS variável, ISS fixo, multa e juros e correção referente à ISS e dívida ativa do ISS. Então, ele é um valor, hoje, em torno de 1/4 essa receita significa 1/4 das receitas arrecadadas no município. É bastante significativo e essa é um motivo de cautela e de atenção para os próximos exercícios. Quadro 4, transferências correntes.
Do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, tivemos uma transferência de 157 milhões, correspondeu a 119% também daquilo que nós havíamos feito a previsão inicial. No Sistema Único de Saúde, SUS, a transferência foi de 32 milhões, e vejam, isso é o valor que nós recebemos de outras esferas de governo, tanto estadual quanto federal, e nós atingimos 74% do valor previsto inicialmente. No Fundo de Desenvolvimento da Educação, no FNDE, tivemos uma transferência de 23 milhões, ou seja, 73% também da previsão inicial. O ICMS teve a transferência mais significativa, contribuindo com 241 milhões, é o valor bruto, que corresponde a 98% da previsão inicial. A transferência de PVA alcançou 103 milhões, 98% também, e a transferência do Fundeb, 221 milhões, que chegou a 106% do valor inicial, um pouquinho a mais daquilo que tinha sido previsto. Quadro 5, receita corrente líquida. Essa é bastante importante porque ela baliza vários indicadores do município. A receita corrente líquida registrada nos últimos 12 meses, ou seja, de janeiro a dezembro, que serve para a base de limites de despesas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente a de pessoal, atingiu a cifra de 1.857 milhões, que corresponde a 107% do valor previsto. Nós havíamos previsto uma receita corrente líquida de 1.735, chegamos a 1.857. Quadro 6, balanço orçamentário, parte da despesa. A despesa liquidada no terceiro quadrimestre, despesa liquidada significa dizer que são as despesas que foram efetivamente realizadas. O material foi entregue, a obra foi medida, foi concluída, o serviço foi prestado. Então, nós temos o valor empenhado de um contrato e o valor liquidado desse contrato. Ele pode ser igual, óbvio, se for totalmente executado, ou parte dele. O valor remanescente, se é de uma obra, se é de um contrato de caráter continuado, ele passa para o ano seguinte, como restos a pagar não processados, e aí a despesa nesse cômputo é feito pela despesa liquidada, ou seja, a despesa efetivamente realizada. Então, a despesa liquidada no terceiro quadrimestre totalizou 1.525 milhões, que corresponde a 75% da dotação atualizada para o período. Nós tínhamos uma previsão um pouco superior e utilizamos 75% do valor total, segundo as categorias econômicas e grupo de natureza da despesa. As despesas correntes previstas e atualizadas foram de 1.561 milhões, acumulado no terceiro quadrimestre de 2025. As despesas liquidadas somaram 1.326, ou seja, representando 84% daquilo que foi orçado. Essa é só receita corrente. As despesas de pessoal e encargos sociais totalizaram 698 milhões. Esse é um dos principais gastos da municipalidade com despesas correntes. As outras despesas correntes liquidadas contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa do município, tendo o seu valor liquidado até o quadrimestre, de 627 milhões de reais. As despesas de capital atingiram um montante de 125 milhões. É bastante importante enfatizar essa questão dos investimentos pelo seguinte: primeiro, que nós estamos falando aqui de 7%, 8% do valor do orçamento gasto. Esse valor ele é superior pelo fato do seguinte: nós tínhamos algumas obras, ainda temos algumas obras em execução, e esse contrato ele é provisionado e empenhado por ano, por competência. Se a medição não é realizada na totalidade dentro daquele exercício,
o saldo remanescente passa como restos a pagar e aí ele é computado. Esse valor de 125 milhões são só das receitas das despesas orçamentárias, ou seja, aquela dentro do orçamento do ano. Os valores que acumulam como restos a pagar de despesa extra-orçamentária, elas não aparecem nesse valor, porém elas são computadas como uma despesa normal. Nós estamos falando de perto de 200 milhões de investimentos de obras e material permanente que o município conseguiu executar ou adquirir, e nós estamos falando aí de um percentual acima ou bem próximo de 10%, quando a média nacional aí de investimentos está em torno de 4,5% no país e 5,5% no estado de São Paulo. Então, é um dado bastante relevante. E as despesas intra-orçamentárias totalizaram 72 milhões. Despesas intra-orçamentárias são aquelas que nós pagamos à Caixa de Previdência, ao Instituto de Previdência, para custear os valores que são destinados às aposentadorias e pensões dos servidores municipais e de seus dependentes. Uma outra coisa que, às vezes, a gente acaba passando sem frisar é o equilíbrio do Instituto de Previdência do município. Para que ninguém ou suscite qualquer dúvida, alguns institutos de previdência no país tinham investimentos, por exemplo, no Banco Master. Eram investimentos, títulos não muito recomendados, mas pela rentabilidade, às vezes pela necessidade dos fundos, se aplicou. Santana não tinha nenhum valor, nenhum real aplicado nesses fundos, e como todos devem saber, o Banco Master, ele abriu falência, e esses valores, muito provavelmente pela forma do investimento, pelo fundo investido, ele não terá sequer a parcela garantidora do governo. Então, nós estamos falando que o prejuízo desses institutos é de 100% do valor investido. É um pecado, é difícil, mas o Instituto Previdenciário do Rio de Janeiro, eu acredito até que do Estado do Rio, tinha um valor bastante considerável, acho que acima de 1 bilhão de investimentos, no Banco Master. Então, isso é muito preocupante. Nós não temos, e eu acredito que ainda no exercício 2026, o valor do Instituto, o valor de patrimônio do Instituto, ele deva ultrapassar o valor de orçamento do município. Então, o Instituto deve ultrapassar 2 bilhões de reais como saldo em conta, né, nos investimentos que vão custear aí as aposentadorias e pensões futuras. Isso é um cuidado que a municipalidade tem, que o prefeito sempre cobrou, e de 2013 para cá, todos os recursos que pertencem ao Instituto, eles são repassados mensalmente, na sua integralidade. O valor que é retido dos servidores é repassado, e a parte patronal, que são as despesas intra-orçamentárias, são depositadas em dia e na sua integralidade. Além disso, para que tenha o equilíbrio, o Ministério da Previdência exige um equilíbrio financeiro dos institutos, um período bastante alongado, se eu não estiver enganado, de 75 anos futuros, e para isso é feito um cálculo atuarial, uma projeção de gastos, e para que tenha esse equilíbrio, já foi aprovado nessa casa também um aporte financeiro. Hoje nós estamos falando em torno de 9 milhões, acho que é isso, né? 9 milhões ano? 9 ou 11 milhões ano do aporte financeiro da Caixa? Eu acredito que é isso, entre 9 e 11 milhões. Para equilibrar, acrescentar as receitas que o Instituto recebe
tanto da Prefeitura, quanto dele próprio e da Câmara Municipal. Então, isso é mais uma prova do compromisso que a municipalidade tem com todos os servidores, para que não ocorra nenhum problema, nenhum tipo de problema com as aposentadorias futuras, haja vista a necessidade do governo federal fazer um aporte ao Ministério da Previdência todos os meses para pagar a aposentadoria dos brasileiros aí mensalmente. Se o governo federal não faz um aporte, o Ministério da Previdência não tem possibilidade de pagar, porque não tem caixa suficiente para isso. Infelizmente, eu acho que o nosso Instituto serve de exemplo. Quadro 7, resultado orçamentário. Quanto ao resultado orçamentário, o município encerrou o quadrimestre, e consequência o exercício, com uma receita arrecadada de 2 bilhões e 105 milhões, como eu havia dito, e comparado com a despesa líquida de 1 bilhão 602, demonstrando assim um resultado positivo de 31%. Volto a dizer que esse resultado ele passa bastante pelo crivo do Instituto de Previdência, que é o maior, que é o órgão que é mais superavitário. Nós temos um superávit considerável agora nos exercícios, tanto de 2024, 25 e 26 e assim por diante, para que no futuro nós tenhamos um equilíbrio com relação às despesas, porque as despesas, mais servidores se aposentarão, teremos mais pensões a pagar. Então, esse superávit agora é importante para que tenha-se o equilíbrio no futuro. Quadro 8, despesa com pessoal e receita corrente líquida, versus receita corrente líquida. As despesas de pessoal e encargos, que sempre se apresentou como item mais significativo do conjunto das despesas, se demonstra em relação à receita corrente líquida dentro do limite estabelecido pela Lei 101. Isso, um excesso de gasto nesse quesito é um dos itens que acabam complicando a administração pública e tende à rejeição das contas da administração. Então, nós temos alguns que o tribunal chama de pecado capital, gasto com pessoal, déficit financeiro, déficit orçamentário, precatórios, encargos sociais. Se nós não obedecermos o que a legislação determina nesses requisitos, as contas do ano fatalmente serão rejeitadas. E aí se cria todo uma celeuma aí de rejeição de contas, de investigação por Ministério Público, processo de improbidade e assim por diante. O total dos gastos com pessoal e encargos nos últimos 12 meses onerou a receita corrente líquida em 38,22%. No Poder Legislativo, as despesas com pessoal e encargos manteve-se dentro do limite de 1,05%. A Câmara pode ter o Legislativo pode ter até 6%, de 6%, 54% é de pessoal, 3% e alguma coisa, e hoje a Câmara está em 1,05%. Quadro 9, receita e despesas com manutenção do ensino. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins de apuração do limite mínimo constitucional, totalizaram um montante de 398 milhões. Nós estamos falando em 398 milhões de aplicação própria do município, com recursos do município, e mais 222 milhões de transferência do Fundeb. Então, nós estamos falando de mais de 600 milhões na educação no exercício de 2025, que correspondeu a 27% do valor das receitas de impostos. Então, a conta é do valor da receita de impostos, 27,5%, nós atingimos o valor de 398 milhões. A despesa com remuneração de pessoal do magistério atingiu 82%. A conta de despesa do Fundeb ela é diferente da conta geral do município. Então, o município pode chegar, no máximo, despesas de pessoal em 54% do valor da receita corrente líquida.
com relação ao Fundeb, no mínimo, o gasto deve ser de 70% com o pessoal. Então, além de no mínimo, nós ultrapassamos 12%, então de 70% nós gastamos 82% do valor transferido de Fundeb com remuneração do corpo docente do município. A obrigatoriedade constitucional é de 25%, estabelecida pelo artigo 212 da Constituição Federal. Quadro 10, despesas próprias com saúde. Os gastos liquidados, então efetivamente gastos com a saúde até o terceiro quadrimestre de 2025, atingiram um montante de 318 milhões. Se os senhores estiverem lembrados, nós recebemos um pouco mais de 32 milhões de transferência. Então, como acabou finalizando com a mesma fala dos quadrimestres anteriores. A cada R$100 gastos no município, 90 são com recurso, na área da saúde, 90 são com recurso próprio, R$10 valor transferido das outras esferas de governo. Então, vejam que se o município não investisse o montante que investe, nós não teríamos possibilidade de ofertar os serviços que são oferecidos na saúde. Isso resultou num gasto de 21,86%. O mínimo de aplicação na saúde são de 15%, e nós atingimos perto de 21,86%, próximo de 22%, e isso ultrapassa 100 milhões de reais do valor mínimo a ser investido. Quadro 11, dívida consolidada. Isso também é bastante interessante. O saldo da dívida iniciou o exercício com um valor de 23 milhões. Isso é dívida fundada. Então, a dívida que nós temos, ela envolve tanto os restos a pagar processados, os precatórios que têm obrigatoriedade. O precatório é um processo judicial que não tem mais apelação. Então, o município recebe de um ano para pagar para o ano seguinte. E nós, alguns municípios, infelizmente, têm estoque de precatório, não consegue liquidá-los. E Santana, deu certo hoje o pagamento? Foi ontem o pagamento? Hoje? Ontem. Ontem nós fizemos o pagamento dos precatórios de 2026. Nós recebemos o mapa orçamentário no ano anterior, nós pedimos a atualização do Tribunal de Justiça e nós tínhamos até 31 de dezembro para fazer a quitação. Só que a atualização de um precatório é pela tabela do Tribunal de Justiça. A correção é bastante significativa. Nós fizemos dentro do mês de fevereiro. Nós pagamos o valor integral dos precatórios, obviamente, com uma correção que, se nós mantivéssemos esse valor aplicado, nós não atingiríamos ao final do ano valor superior à atualização dos precatórios. Então, o prefeito determinou que se fizesse o pagamento o mais rápido possível. Nós pedimos a atualização para o DEPRE e ontem fizemos a quitação dos precatórios. Então, importante frisar que o município não tem dívida com precatórios. Alguns municípios, como eu disse, infelizmente, têm estoque dessa dívida. São Paulo, por exemplo, é bastante complicada a situação. Isso é, ano a ano, eles têm um problema complicado de administrar, e nós fizemos o pagamento de 2026. Então, o saldo era de 23 milhões, e após as inscrições e amortização, atingiu o saldo de 35. Por que nós pagamos e esse valor aumentou da dívida? É em função muito do que se tem a pagar no exercício seguinte. Então, nós recebemos um mapa orçamentário, que são os mapas dos precatórios, e nós temos que inserir os valores. Então, essa é a diferença da dívida. Nós temos de dívida fundada 35 milhões. Esse valor somado aos restos a pagar processados de 77, estamos falando em 105 milhões de dívida, por uma disponibilidade bruta de caixa e bancos de 852 milhões. Então, se os senhores prestarem atenção no quadro, a dívida consolidada do município ela é negativa. O que significa dizer? Que nós temos mais dinheiro em caixa do que dívida a ser paga.
Então, isso é motivo de satisfação, motivo de orgulho e de poucos municípios brasileiros. Nós, hoje, a obrigatoriedade, na verdade, ela sempre existiu, mas com a questão da fiscalização, hoje é mais complicado o município ter as contas desajustadas, mas alguns não conseguem em função de vários fatores, mas aqui em Santana nós temos essa convicção, isso há 14 anos, as contas do exercício, elas finalizam superavitárias, ela tem superávit orçamentário, então tem equilíbrio na execução, consequentemente nós temos superávit financeiro. Então, isso ao longo, não aconteceu de um dia para o outro, mas ao longo desses anos, a gente atingiu uma estabilidade, uma condição muito favorável. A dívida consolidada líquida, em relação à receita corrente líquida, não deve ultrapassar 120% dela. Se nós tivéssemos uma operação de crédito, se nós tivéssemos tomado um dinheiro emprestado, o município de Santana teria a possibilidade de contrair uma dívida de mais de 2 bilhões, mais de 2 bilhões e 200 milhões. Então, só para os senhores terem noção da capacidade que o município tem. A nota chama-se nota CAPAG, é a nota da capacidade de pagamento do município, que é aferida pela Secretaria do Tesouro Nacional. A nota do município é nota A. Então, nós poderíamos chegar até o limite dessa contratação. Óbvio que nós não fizemos e espero, pelos próximos 50 anos, não fazer nenhum tipo de operação dessa natureza. O último quadro, que é o resultado nominal. O resultado nominal mostra a variação entre a dívida líquida, a dívida consolidada líquida, entre os dois períodos. Nós tínhamos uma situação em 31/12 de 2024 e temos uma outra situação em 31/12 de 2025. Essa variação, quanto maior for o valor negativo dela, melhor será a saúde financeira do município. Então, nós tínhamos um resultado de dívida de 400 milhões e hoje temos um resultado de dívida de 600 milhões, negativo. Então, essa diferença, esse valor negativo aumentado, significa dizer que nós temos ainda mais capacidade de financeira. Nós temos mais dinheiro em caixa do que dívida a ser paga. Então, isso é um motivo de comemoração nos dias de hoje. Na verdade, esses são os quadros que nós tínhamos apresentado com relação ao terceiro quadrimestre e o encerramento do exercício. E eu falei no início da sessão que que eu gostaria até de enfatizar a questão de um tema que vai ser recorrente aí nos anos seguintes, que é a reforma tributária. A reforma tributária é uma questão imputada pelo governo federal, com a promessa da simplificação da questão tributária do país, uma organização tributária, e que eu acredito que, ao longo dos anos, com um aprimoramento do sistema, ele deva funcionar realmente bem, evitando questões de sonegação, de uma tributação mais coesa, mais acertada. O que me causa um pouco de apreensão é a questão dos municípios que têm a vocação e que teve o cuidado e teve várias ações que determinaram um avanço na questão dos serviços que esse município consegue perceber de receita. No caso dos municípios, nós estamos falando de um imposto sobre serviços, que é o ISS. E no caso dos estados, de bens e serviços, de circulação de mercadorias, que é o ICMS. Esses dois tributos, a partir de 2033, eles não existirão mais.
eles serão substituídos pelo Imposto de Bens e Serviços, que é o IBS. A partir disso, o que o município tem de transferência do ICMS e que tem de arrecadação direta do ISS, será feita por um comitê gestor e que vai entrar como uma transferência, esses dois tributos transformados em IBS, nós receberemos por transferência desse comitê gestor. A forma que que já está estabelecida e que nós, tanto nós, estou falando de Santana, mas estou falando dos 5.000 e tantos municípios brasileiros, todos entrarão na mesma regra e que o período de apuração será de 2019 a 2026. Essa será a base que será apurada. Haverá uma média, e essa média, não é exatamente o termo, mas ele é como se tivesse um gatilho garantidor para que os municípios não recebam valores inferiores a essa média. Porém, essa média, ela não vai alcançar o valor que nós estamos arrecadando hoje. Então, eu quero até compartilhar com vocês, um técnico tributário nosso, o Márcio, está até presente aqui, ele fez num tema de conclusão de curso dele, um estudo da região da Grande São Paulo, região oeste, metropolitana da Grande São Paulo, onde inclui as cidades do entorno, inclusive Santana. E assim, nós temos, eu não posso dizer que isso seja uma terra arrasada, não, a vida não vai parar. Mas as ações que nós vamos fazer daqui para frente, e vai intensificar, a gente precisa ampliar o quadro de servidores para essa finalidade, nós precisamos tomar outros cuidados, ter uma visão diferente das ações que nós temos hoje, para que a gente consiga minimizar os efeitos da reforma para o município, porque o município é um município vocacionado a serviço. Veja o valor de ISS que nós arrecadamos. Mas isso é uma característica da região. Então, Santana tem um ISS muito bom, Barueri um ISS, valor excelente, Osasco, Cajamar. Nós estamos falando de cidades da região que são muito fortes. E a tendência dessas cidades é de perder receita quando o IBS estiver totalmente implementado. A perda da receita ela será progressiva, mas haverá. Espero que progressiva até um tempo e depois regressiva, mas ela haverá. Então, eu só não acho justo os municípios que tiveram todo um trabalho de fortalecimento do município, de infraestrutura, de cuidado, de boa fiscalização, de ações pontuais, conseguiram alcançar um patamar e hoje, numa reforma, esse dinheiro não vai voltar na totalidade. Isso eu não consigo ainda digerir de uma forma tranquila. Isso é muito preocupante, porque a nossa receita, nos próximos anos, a tendência é não termos mais o avanço que nós tínhamos. Não é nada o avanço de um exercício para o outro, nos dias de hoje, quando nós temos um ganho, é um ganho muito... ele acaba tendo um valor expressivo pelo montante do orçamento, mas percentualmente ele é muito pequeno. O espaço hoje não se tem criação de novos tributos municipais nenhum. Você não reajusta um tributo municipal, um IPTU, algo desse jeito, acima de inflação, com valores astronômicos, não existe. Não tem como computar. Então, nós temos que balizar e tomar um cuidado extremo com as despesas realizadas e aí você ter um crescimento mínimo que seja da receita. E se nós tivermos uma perda na questão do ISS, que é a nossa principal receita, as dificuldades aparecerão, nós teremos mais dificuldades. Se nós, como uma cidade organizada, que tem um equilíbrio financeiro,
nós teremos uma dificuldade se a cidade não tivesse não teve esse cuidado ao longo do tempo. É uma cidade hoje que tem vocação para recebimento de ISS, valor expressivo, essa cidade vai sofrer bastante, ao meu ver, bastante. Então, às vezes as pessoas, eu vi recentemente aí algumas ponderações, algumas críticas com gastos, por exemplo, de carnaval. Desculpa, gasto com carnaval não garante a sobrevivência do município com equilíbrio para os próximos anos. Não reflete, para mim, praticamente nada. O que a gente tem que cuidar é de ter um cuidado especial com as contas públicas, para que nós tenhamos equilíbrio, que a prefeitura consiga disponibilizar os serviços que hoje presta, de forma, imagino eu, com excelência em muitos casos. Isso é o cuidado que nós temos que ter, não discutir se as despesas do carnaval têm que ser maiores ou não. Eu não vejo dessa forma, estou falando do carnaval como um exemplo, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente tem um assunto muito mais sério a discutir e pensar para o futuro. Se a gente quer uma cidade equilibrada, uma cidade boa de se viver, a gente tem que pensar em coisa grande, em coisa que realmente impacte. Então, é isso, eu agradeço, se os senhores tiverem algum questionamento à disposição. E... Então, a frase? Tem. Cadê? Sumiu até a frase aí. Chegou. Tente sempre enxergar a vida tente sempre enxergar o lado positivo da vida. Acredite, você tem forças para chegar aonde quiser. É assim que a gente faz, é assim que a gente espera e, fé em Deus, vamos firme. Obrigado, viu? Obrigado, presidente. Senhores vereadores estão com a palavra. Vereador Ronaldinho, Vaguinho, líder de governo Adalto Pessoa, pode falar. Libera o micro. Pode falar. Senhora presidente, vereador Ronaldinho, vereador Vaguinho, secretário Valmir Pontes, a todos que estão aqui nos assistindo, a todos que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, boa noite. Boa noite. A gente vê como que é a responsabilidade fiscal do município, né? A receita do município. A gente, fazendo uma conta aqui por baixo, a gente vê que uma arrecadação do município cresceu aí mais de 10% ao ano nos últimos 13 anos, né? Isso, nenhuma cidade do Brasil tem uma receita tão saudável quanto o nosso município. E a questão do superávit, eu quero aqui só enfatizar isso. Eu estava fazendo uma soma por baixo aqui, dá mais de se for dividir o que pegou em 2013 para 2026, dá mais de 140 milhões a mais todos os anos, né? E aqui eu quero deixar os parabéns para o nosso prefeito Elvis pela excelente gestão aplicada no nosso município e, claro, ao competentíssimo secretário Valmir Pontes. Obrigado. E deixar aqui um abraço para toda a sua equipe que está aqui presente e um abraço a todos os cidadãos e cidadãs parnaibanas. Muito obrigado. Deus abençoe. Vereador Ronaldinho. Boa noite a todos. Também queria cumprimentar aqui o vereador Adalto, a presidente Janetinha, nosso secretário Valmir, o Vagninho. E em nome do Valmir, eu queria parabenizar todos os funcionários aí, né? A equipe, que é praticamente uma boa parte aí, né, Valmir? Tem uma parte boa uma boa aqui. parte aí, né? Eu queria parabenizar todos aí e parabenizar o Poder Executivo por mandar esse resultado aqui, para a gente estar passando por mais uma prestação de conta aqui positiva, né? E isso tem, igual o vereador Adalto falou aí,
A gente tem mais que agradecer a Deus por os momentos que a gente está passando, e momento bom, igual o Valmir falou mesmo aí, que pode passar por uma situação delicada, aí, tomar um certo cuidado aí com a parte econômica, né? Mas por hoje é só, agradeço a todos aí, boa noite. Vereador Vaguinho. Boa noite a todos que nos assistem. Quero deixar aqui, parabenizar a nossa presidente da comissão pela condução dos trabalhos, dizer que é uma honra poder participar desta mesa, ao nosso líder do governo, Adalto, vereador Ronaldinho, e ao nosso digníssimo secretário de Finanças, Valmir Pontes. Dizer a você que é um orgulho poder viver esse momento em Santana de Parnaíba como vereador desta Casa de Leis e saber da importância, né, de um trabalho sério, compromissado com a cidade de Santana de Parnaíba, que o nosso prefeito Elvis César vem tendo. Prefeito, parabéns, é uma honra fazer parte do seu grupo de trabalho e dizer a você, conte com esse vereador, conte com essa Casa Legislativa, no que for necessário para o crescimento e avanço do nosso município de Santana de Parnaíba. Me alegro quando eu vejo a nossa cidade podendo ter empréstimos de até 2 bilhões com nota A e não temos nada pendente e nem empréstimos aí para, como o nosso secretário falou, que não tenhamos durante os 50 anos aí adiante. Uma honra também dizer a vocês que o cuidado que o nosso prefeito Elvis César tem com os nossos colaboradores referente às aposentadorias, a quem está aposentado e aqueles que estão próximos aí de se aposentarem. É uma honra poder saber que estamos resguardados, né, pelo nosso trabalho, pela responsabilidade com o dinheiro público. Dizer também que as dívidas com os precatórios, eu conheço algumas outras cidades que as dívidas são absurdas, e aqui nós temos responsabilidade com os precatórios sendo pagos em dias, dentro da conformidade, conforme o nosso secretário disse. E, para finalizar, eu acho que eu já concluí aqui a minha fala. Anotação, hein? Você finalizou suas anotações? Eu acho que eu finalizei as anotações aqui, fui falando, mas, enfim, é isso. O que deixa um pouco a gente chateado é ter tanto esforço, como o Valmir tem feito a essa pasta, junto com a sua equipe, e nós sabemos que, no futuro, poderemos perder receita pela reforma tributária que vem aí, e nós temos que preparar para isso. Isso nos entristece, mas nós continuaremos firmes, trabalhando, com responsabilidade e respeito com o dinheiro público, e para continuarmos avançando. E Santana de Parnaíba, cada dia melhor. Então, que Deus abençoe a todos. Parabéns, Valmir. Parabéns a todos os colaboradores que têm feito um trabalho de excelência. E conte sempre com essa Casa Legislativa. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Boa noite. Eu também agradeço nosso secretário, Valmir Pontes, meu amigo Vaguinho, Ronaldinho, meu líder do governo, Adalto Pessoa, a toda a nossa equipe da Prefeitura de Finanças e o nosso gestor público, nosso prefeito Elvis César, pelo trabalho que vem fazendo, junto com o nosso secretário e toda a sua equipe, sempre pensando no bem-estar da família parnaibana, nas contas públicas desse município. Então, agradeço o nosso prefeito pelo seu empenho e dedicação. Sei o quanto ele é esforçado, né, Valmir, em questão das contas. É uma pessoa muito dedicada e ele presta conta do dinheiro público de cada cidadão de Santana de Parnaíba. Então, fica meus agradecimentos a todos da sua equipe, que Deus continue abençoando e fazendo um belíssimo trabalho, como vocês vêm fazendo na pasta de finanças. Amém. E também aqui eu deixo ao público presente, estão com a palavra, quem quiser explanar nessa sessão, a gente está aqui para ouvir vocês também. Ninguém? Então, eu declaro encerrada essa audiência pública e desejo uma boa noite a todos vocês. Muito obrigada.